me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa de meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa de meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Eu verei a Jeová, eu verei a Jeová. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Como havia prometido aos irmãos, até por conta de que não foi, confesso aos irmãos, uma ideia propriamente minha, eu estou considerando uma inspiração do divino para tratar desses assuntos apocalípticos, esses assuntos futuristas, e claro, vou estar me baseando na Escritura Sagrada, vou estar me baseando na Palavra de Deus, tendo como fonte bibliográfica a Escritura Sagrada, precisamente o livro de Apocalipse, claro, Louvado seja Deus. E também, na medida do possível, vamos estar procurando, porque não só será neste programa, serão programas futuros nas madrugadas da sexta para o sábado, trazendo acontecimentos, pontuando acontecimentos que poderão estar ou não vinculados à questão, por exemplo, apocalíptica, Como, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos com a epidemia, de enfermidade viral causada pelo Aedes aegypti,
E temos, por exemplo, guerras acontecendo, como é sabido dos irmãos, na Europa, não é? E no Oriente Médio. Na Europa nós temos a Rússia contra a Ucrânia. Uma guerra que, enquanto eu estou falando isso aqui, ela está completando 2 anos. Neste sábado, dia 24 de fevereiro. Nós temos Israel se defendendo dos terroristas do Hamas, não é? E nós temos os rumores de guerra. Nós temos os rumores de guerra ali no Oriente, entre outros países. As autoridades sabem que alguma coisa pode acontecer a qualquer instante entre as nações. Não é? Como agora há pouco recebi um vídeo, né? Está no status do WhatsApp do programa, sobre uma chacina, um massacre que houve este mês agora, de fevereiro, na África, onde pastor e vários irmãos foram assassinados. E isso tem acontecido por aí, sem que nós saibamos. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a imprensa não fala, não é de interesse da imprensa noticiar, porque na verdade não é interesse de Satanás estar mantendo o povo informado, né? Nós temos uma mídia que foi provado mais do que nunca, muito venal, ou seja, paga para dar notícia, ou então dar notícia daquilo que lhe interessa. Então tem muita coisa acontecendo. Por outro lado, é bom ter cuidado, porque, amados irmãos, existem os sensacionalistas, que exploram, inclusive, a internet para estar criando alarde, para estar assustando o povo. E agora, o que mais se ouve falar é da inteligência artificial, que imita a imagem, imita a voz. Tem gente caindo em golpe por causa da inteligência artificial. E daqui a pouco aparece pessoas, que eu nem sei dizer se são pessoas cristãs, usando de inteligência artificial para criar um cenário mentiroso, fictício, não é? Acerca do histórico apocalíptico que de fato teremos. Eu me lembro que quando aconteceu do Hamas matar mais de 1.000 pessoas, que fez e está fazendo Israel está agindo, na internet as pessoas colocaram anjos saindo das nuvens, as pessoas colocaram cenas como se fossem divinas, angelicais, de anjo subindo, anjo descendo. E as pessoas estavam ficando, algumas, aterrorizadas, porque a gente sabe o poder da internet. Por exemplo, estou aqui no Face, a irmã Elizabeth está me assistindo ao vivo agora lá na Suíça. A internet tem este poder do imediatismo, né? Tem este poder dessa comunicação direta, né? E que acontece? Nós ficamos mercê, né? À mercê
dessa tecnologia. E aí, se não estivermos embasado na Escritura e muito consciente da nossa realidade de então, poderemos, de fato, nos deparar com diversos conflitos, não é? Podemos nos deparar com diversos conflitos, inclusive pessoais. Pessoas que não têm uma estrutura emocional, uma estrutura mental, poderão enfermar. Por outro lado, isso pode gerar um descrédito, né? Descrédito não só dos incrédulos, porque já são incrédulos, mas continuarão na incredulidade, porque optarão por não crer, como dos crentes, que por sinal parece muitos já estarem perdendo a esperança da volta de Jesus. Quando, por exemplo, né, por diversas vezes for estabelecido o tempo da volta do Senhor e ele não voltou, nós tivemos muito ceticismo em torno do acontecimento que é fato, se dará, que é a volta de Jesus. Então, quando eu acho que só houve um equívoco, não sei, eu estou falando respaldado na Escritura, mas pode ter acontecido um manifesto, né, da palavra da sabedoria e do conhecimento, que aí junto esses dons é o que configura o dom da profecia. A profecia é que no contexto pentecostal é o vaticínio, é a manifestação em conjunta do dom da palavra da sabedoria e do dom da palavra do conhecimento, não é? Pode ter acontecido isso e a irmã ali ter dito que de 5 a 10 anos o apocalipse não estaria acontecendo. À luz da Escritura, não é? Nós sabemos que Jesus falou que não sabemos o dia nem a hora que isto há de acontecer. Amém? Não sabeis. Eu quero até trazer uma nota teológica, hermenêutica, para dizer aos irmãos que quando Jesus disse isto, não é? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E em outro momento, a gente lê que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, e essa é a parte que eu quero. A que eu citei antes foi Mateus 25, verso 13. A que eu falei mais recente foi Mateus 24, 36. No versículo 36 de Mateus 24, que é essa nota que eu quero deixar minha pontuação hermenêutica, é que quando Jesus disse aqui que nem o Filho, mas unicamente o Pai, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai, Jesus estava falando como ser humano. Ao homem não foi revelado o dia desses acontecimentos em que o céu e a terra passará. Amém? Em que a trombeta vai tocar, em que a igreja será arrebatada, em que os mortos em Cristo ressuscitarão. Ninguém sabe como homem.
Mas observe, em Mateus 25 e 13, Jesus diz que quem não sabe somos nós, se referindo aos discípulos, aos mortais, pecadores. Né? Que na ocasião aqui ele estava como mortal, porém não pecador. E ele morreu, ressuscitou, é imortal. Na condição de divino, e Jesus, quando a gente se refere à pessoa de Jesus, a gente sabe que Jesus é Deus em forma humana, é o verbo que se fez carne, né? E aí o livro de João trata da deidade de Jesus. Então Jesus, como Deus, ele sabe que ele é onisciente, né? Quando o pessoal coloca que Jesus não sabe quando é que vem, isso é porque o pessoal que acredita que são 3 deuses e não um só. E que Jesus é como se fosse uma segunda força divina. E não é, irmão. Jesus é Deus em forma humana. Então ele sabe quando é que ele vai resolver vir. Ele tem o controle de tudo e ele sabe o momento certo de vir buscar a sua igreja, de vir buscar o seu povo, como ele soube o tempo de ter vindo em carne para salvar a gente. Né? Eu tenho um livro, não lembro agora o nome do autor, que ele faz uma abordagem muito bacana da historicidade até baseado na interpretação da visão que Daniel teve, né? E da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E ele diz que Jesus veio no tempo certo. Aleluia! Jesus sabe qual é o momento certo de agir, o momento certo de operar, o momento certo de falar, o momento certo de se manifestar. Ele sabe. Então, parar com isso de dizer que Jesus não sabe qual é o dia que ele vem. Ele sabe, irmãos. Quem não sabe somos nós. Amém? Quem não sabe somos nós. Então, estabelecer o prazo disso é onde a gente incorre, de repente, no erro, porque isso pode, não acontecendo, uma profecia temporal, ela não acontecendo, configura que não foi Deus. Quando alguém dizer assim, olha, vai acontecer isso e isso, em tal tempo, e não acontecer, é porque não foi Deus. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus promete, cumpre. Tá? Por isso que essas mensagens que o pessoal entrega por aí nos templos atemporal, é algo que a pessoa que recebe, que escuta, tem que ter muita sensibilidade espiritual para discernir se é Deus ou não, porque se não for estabelecido um prazo, um tempo, como é que eu vou saber que foi Deus? A não ser que eu tenha a sensibilidade espiritual de discernir se foi o Deus ou não que falou. E o que está acontecendo é muita gente se passando por Deus, se passando por profeta, enganando-se a si mesmo e aos outros com vaticínios direcionados às pessoas. Tá? E aí quando não acontece, vem a frustração, vem a incredulidade e muitos têm abandonado a fé. Bem, eu estou falando a partir de uma posição pré-milenista. Né? Estou falando a partir de uma posição pré-milenista. Nós, a maioria de nós, cristãos, principalmente pentecostais, somos desta linha pré-milenista. E a ordem dos acontecimentos dessa doutrina escatológica pré-milenista é a seguinte. Né? A segunda vinda de Jesus acontecerá antes do milênio. Amém? A era da igreja termina no tempo da tribulação,
que se inicia com a volta de Jesus à terra para arrebatar a igreja. Então Jesus vem e fica nas nuvens, é a ordem, segundo a doutrina pré-milenista, da qual a maioria de nós somos seguidores, cremos. Jesus vem sobre as nuvens, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ordem disso está em Tessalonicenses. Vou lá para quem quiser acompanhar. Tessalonicenses, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarem vivos não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, verso 15. O Senhor descerá do céu com larido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É a ordem. Depois deste arrebatamento, na terra vai se desencadear a grande tribulação. A grande tribulação que os estudiosos correlacionam a 70ª, quase que não saía, a 70ª semana de Daniel. Por isso que ela é estimada a durar 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de intenso conflito. Não é? É importante considerar que o número 7 no livro de Apocalipse, amados irmãos, o número 7 no livro de Apocalipse, ele corresponde ao cumprimento e à perfeição, até porque, segundo as fontes bibliográficas hebraicas, o número 7 pontua para a perfeição de Deus. Né? Por isso que essa correlação aí, toda, quando o assunto é investigado em detalhes. A grande tribulação se desencadeia com essa suposta paz, com a falsa paz, depois do arrebatamento da igreja, por 3 anos e meio. Depois acontece de a terra ficar pegando fogo, como diz a história, na linguagem figurada, claro, 3 anos e meio depois. Então, esse posicionamento pré-milenista, que segue uma interpretação literal, histórico-gramatical de Apocalipse, porque Apocalipse ele é interpretado em 4 correntes teológicas. Há 4 correntes teológicas para a interpretação do livro de Apocalipse. Né? A preterista, que afirma o livro de Apocalipse ter sido uma história do primeiro século da igreja, e é um registro histórico do primeiro século da igreja. A interpretação histórica, que vê o livro de Apocalipse como um panorama do desenrolar da história da igreja nos dias de João até o fim dos tempos. A corrente idealista, que considera o livro de Apocalipse uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal, em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico, ou seja, não houve precedente. E a corrente futurista, que entende a maior parte do livro de Apocalipse como profecia ainda a ser cumprida. E essa posição futurista é adotada nessas notas com base no princípio da interpretação normal do texto, isto é, ao pé da letra.
Claro que a gente não pode levar o livro também de Apocalipse ao pé da letra, porque ele fala de estrela caindo na terra. E se uma estrela cair na terra, acabou a terra, não tem nem história para contar. Então, é importante que tenha-se essa flexibilidade ao estudar o livro de Apocalipse. Por exemplo, quando eu falo, eu, pastor Amaro Correia, né? Eu tenho autoridade para dizer isso. Quando eu falo da tribulação, da grande tribulação, que não deixo, claro, de seguir aqueles que correlacionam a 70ª semana de Daniel à grande tribulação. Mas quando eu me refiro à grande tribulação, eu me lembro de uma fala de Pedro, quando ele diz que não nos enganemos, né? Não nos enganemos, porque, deixa eu achar aqui, porque para Deus, 1000 dias é como um ano, e um ano um dia é como um ano, e um ano é como o dia de ontem. Deixa eu ver se eu acho essa expressão de Pedro aqui para citar para vocês. Achei. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos. Um dia como o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, que dirá 7 anos. Né? Então, 1000 anos a gente se lembra logo do milênio. Onde é que o milênio entra aí? Nesse entendimento pré-milenista. O milênio entrará depois da grande tribulação, passado, segundo os estudiosos, os 7 anos. Né? E aí acontece a parousia, que é a volta de Jesus, visível, agora, pondo os pés no Monte das Oliveiras, isso é a linguagem figurada, claro também, Jesus vai ficar abrindo escala, né? Onde Israel escapará, porque no finalzinho da grande tribulação, o que acontecerá é a guerra do Armagedon, em que nações estarão contra Israel. E eu disse em um programa desses aqui, que a gente sabe que o anticristo, né, na grande tribulação, ele vai querer se passar pelo Cristo verdadeiro, vai querer sentar no trono de Davi, chega, se eu não me engano, a sentar no trono de Davi, e acontece de Israel repudiar essa postura dele. Tipo, o cara invade. Israel invade o santuário, e aí Israel se levanta contra o anticristo, e aí se desencadeia um conflito mundial. Como, por exemplo, qualquer fala hoje, infeliz, ou mal interpretada, ou mal colocada, ou a propósito dita, contra a ação de Benjamin Netanyahu, com relação aos terroristas do Hamas, né, cai na antipatia do povo judeu, cai na antipatia das autoridades de Israel. E ganha o abraço, os aplausos do resto do mundo. Por quê? Há de convir que tem alguma coisa errada acontecendo. Mesmo sendo Israel povo de Deus, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Não é? Se por parte de Israel, quando a gente fala de Israel, a gente está falando da autoridade de Israel. Não é? Ou se por intenção. Porque quando a população que é supostamente inocente
é mandada para uma região, e aí vão mulheres, crianças, idosos, e essa região é bombardeada, é porque a inteligência de Israel está entendendo que os terroristas estão se infiltrando no meio desse povo. Aí a autoridade de Israel não quer saber, manda bomba para lá, e porque a ideia é de matar os terroristas. O que acontece? Esta ação de Israel, preste atenção, a minha fala toda para depois não entender errado. Essa ação de Israel está sendo vista com antipatia pelo resto do mundo. Aí o que acontece? Alguma coisa vai acontecer, irmãos, que pode ser isto e pode não ser, para que os povos fiquem contra Israel. Aí você me diz assim a mim, mas pastor Amaro, segundo os estudiosos, o Armagedon não vai acontecer por causa do anticristo sentando ou tentando sentar no trono de Davi? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Os gentios, que são os não judeus, os não crentes em Jesus, porque nós agora cremos em Jesus, nós somos Israel de Deus. Presta atenção, a gente tem noção agora que Israel é um povo de Deus. A gente conhece Bíblia. Algumas poucas pessoas se declinam a este assunto. Aí não entende nada, não pode questionar. Eu estou falando porque pela misericórdia eu entendo. Aí o que acontece? Os gentios não sabem de nada, irmão, de revelação, de entendimento de Deus, nem sabe de nada, não sabe de nada. Quando a Baby Consuelo disse que o Apocalipse vai chegar, a outra que não entende de nada disse a gente maceta o Apocalipse. Porque não entende de nada, é ignorante. Estou defendendo não, só estou dizendo que estou mostrando a vocês que o povo do mundo não entende nada. Então, para o Armagedon acontecer, a motivação do povo não vai ser o anticristo só lá não. É Israel fazendo alguma coisa para cair na antipatia dos povos. Alguma coisa vai acontecer para Israel cair na antipatia dos povos e nós poderemos estar realmente ou não às portas de eventos finais. É outra coisa que eu quero pontuar. Observe que eu não estou dizendo que estamos à porta. Podemos estar. Outra coisa que eu quero dizer. Sempre disse isso nas minhas abordagens apocalípticas. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Tudo é suposição. Deixa eu dizer a vocês que nessa nossa linha de posicionamento pré-milenista, os estudiosos do assunto entendem que entre nós mesmos, ou os próprios estudiosos deste segmento, divergem entre si. E aí é tratado o assunto do arrebatamento mesotribulacional, que seria um arrebatamento no meio da grande tribulação, um arrebatamento pós-tribulacional, que seria um outro arrebatamento após a grande tribulação, e o arrebatamento parcial, onde somente alguns crentes considerados dignos serão arrebatados ante a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Os que não tiverem sido fiéis permanecerão na terra durante a grande tribulação. Isto é um dos pensamentos dos próprios teólogos e estudiosos do hebraico. Muita gente estudando a língua hebraica, baseada no original que a gente não tem, ninguém tem o original. E é dentro do hebraico mesmo que a turma se contradiz. Tem quem tenha mais recurso, tem outro que tenha recurso páreo, porque para discutir, irmão, para ter peso, tem que ter conhecimento. Não adianta conversar sem conhecimento, sem entender.
sem ter estudo para isso. Não adianta. Então, o cara, para ter autoridade para falar no hebraico, ele tem que ter, além da língua e a busca lá do hebraico antigo, não é hebraico novo, é do hebraico antigo. O grego koiné, que é o grego da época de Jesus. O cara tem que ter um profundo conhecimento arqueológico, um profundo conhecimento histórico, um profundo conhecimento da historicidade bíblica para poder definir com uma possível exatidão. Do contrário, não tem. E deixa eu dizer a vocês, os que têm se contradizem. Então, como é que uma pessoa que não tem conhecimento vai dizer é isso e é isso, aquilo, outro? Não, não pode. Não pode. Como o assunto não é científico, porque no mundo secular, qualquer assunto secular, para que aquela tese, aquela ideia, ela seja válida, ela tem que ter comprovação científica. Se não tiver, não passa de mera especulação. Por exemplo, eu sou estudioso da área de saúde, tanto física como mental. Eu posso, como homem de Deus, ter um entendimento divino e dizer, ó, isso é assim, assado. Mas, se eu não tiver uma comprovação científica para o mundo secular, não vale de nada. Mas, pastor, não foi Deus que está lhe dando? Deus está dando para mim e para quem crê. Para quem crê. Pela fé. E a gente está aprendendo no livro de Romanos, né? Que eu convido você a estudar comigo o livro de Romanos. A estudar não, ouvir as abordagens do livro de Romanos. O justo viverá da fé. Mas para o mundo tem que ter ciência. E eu estou dando glória a Deus porque os acontecimentos na visão espiritual deste servo que tem recebido o entendimento pela fé, eu acompanhando os acontecimentos, me veio ao coração. Aí veja que eu estou falando pela revelação. Porque eu não tenho respaldo linguístico, nem respaldo arqueológico, nem sou um profundo conhecedor do Velho Testamento. Conheço o Velho Testamento. Conheço o assunto escatológico pela misericórdia de Deus. No contexto social, eu sou teólogo, eu tenho formação teológica, mas eu não posso precisar nada. Os que têm não podem. Eu estou falando pela revelação espiritual que recebi. Que para o resto do mundo ficar contra Israel, algo que Israel vai fazer, como está fazendo, e que pode ser algo mais grave depois. Porque até os próprios aliados de Israel estão começando a ficar furiosos. E não pense que no Armagedon Israel vai ter muitos amigos, não. Que não vai, não. O único amigo de Israel no Armagedon se chama Jesus, que é quem vem para livrá-lo. Louvado seja Deus. É o Senhor quem vai se levantar do trono para livrar o povo de Israel no conflito final. Entende, irmãos? Agora, muita coisa está acontecendo, o mar avançando, não é? O sol quente como nunca se viu na história. Mal começou 2024, já estão pontuando que a temperatura está mais elevada que o ano passado, o ano mais quente de todas as épocas da história. A Antártida está descongelando. Por isso que eu fiz questão de, para que a gente aquecesse essa nossa abordagem, eu rodei na live anterior
que não vai para o YouTube. Que vai para o YouTube é essa daqui. A não ser que o nosso produtor resolva colocar. A revelação do Dr. Samuel Doctorian, que tem muito a ver com o que, inclusive, está acontecendo agora. O mar está avançando e parte de litorais já estão sumindo. E a tendência é sumir. Os próprios cientistas, inclusive, estão dizendo isso. Veja agora quando eu me refiro ao que é ciência. A ciência está dizendo. Não foi agora só uma coisa de revelação que o homem de Deus teve. Não. A ciência está dizendo. Inclusive, na noite anterior a esta madrugada, eu estava vendo o telejornal e aqui no Nordeste, por exemplo, na bonita cidade lá no estado da Paraíba, né? O mar está avançando. Na bonita cidade de João Pessoa, o mar está avançando. Como já avançou aqui em Olinda, em Paulista e em outros lugares. Não só do Brasil, como do mundo afora. Então são essas coisinhas acontecendo. Fora os bastidores que a gente só sabe quando alguma pessoa de Deus está em loco e registra. Como eu suponho que o vídeo que o irmão mandou para mim seja verídico. Tá? De alguém que registrou lá a chacina feita a alguns irmãos na África. Eu não sei qual é o lugar, até porque eu vi o vídeo rápido, mas está no status do WhatsApp do Acorda Bênção. Eu não vou mandar no privado para ninguém, está no status do WhatsApp do Acorda Bênção. Vou deixar no WhatsApp hoje, sábado e domingo. Dá tempo para quem está vendo essa live correr lá e ver. Por que eu estou dizendo que eu espero que seja verdadeiro? Não que eu tenha torcido para que a desgraça ali aconteceu. Eu estou dizendo que eu espero que seja verdadeiro no sentido de as pessoas não estarem criando, inventando coisa. Porque, como eu já disse, quando aconteceu o ataque do Hamas a Israel, o pessoal estava inventando anjo descendo e subindo na cidade de Jerusalém. Montagem. Mesma coisa quando aconteceu das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos serem explodidas, né, pelos aviões. O pessoal começou a criar um bocado de coisa. E aí, com essas ações sensacionalistas ou mentirosas, acaba gerando ceticismo, né? E as pessoas precisam crer que, de fato, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Então, eu estou trazendo essa introdução apocalíptica, baseada no livro de Apocalipse, nas linhas de interpretação do livro de Apocalipse. E eu só falei agora de uma posição que é a nossa, na maioria de nós evangélicos pentecostais, que é a posição pré-milenista. Mas existem outras duas, irmãos, que é a milenista e a pós-milenista. No momento agora eu acho desinteressante falar delas, né, por causa do tempo. Mas depois eu falo o que é que pensa o pós-milenismo, o que é que pensa o amilenismo. Viu? Como já falei aqui, dos arrebatamentos mesotribulacional, que é no meio, né? O pós-tribulacional, que seria depois da grande tribulação, e o arrebatamento parcial, que seria só de alguns crentes. Veja só. E interessante que esses modelos de arrebatamento é uma discussão dos pré-tribulacionistas. Entendeu? Essa discussão, esses vários pontos de vistas, são entre os pré-milenistas, corrente da qual a maioria de nós, cristãos, evangélicos, pentecostais, e sem ser pentecostais, a maioria de nós, protestantes, evangélicos, independente de ser pentecostal, de ser do banco do reteté do Prá, ou de ser do não dar glória a Deus na igreja, somos.
Né? Porque essas coisas não são tratadas nas igrejas como deveria. O pessoal precisa aprender a ser crente para ir morar no céu. Porque sendo crente para ir morar no céu, o caminho é santificação, o caminho é oração, o caminho é mão no arado, o caminho é consagração de vida. E esse caminho que leva a gente para o céu é o caminho, aleluia, que atrai as bênçãos. É o caminho que atrai as bênçãos. E você não deve ficar com paranoia de bênção. Bênção para cá, bênção para lá. Ah, eu quero bênção, eu quero bênção. Meu Deus, meu Deus. Tu és abençoado já. E muito, irmão. Tu já és abençoado e muito, irmã. Aleluia. Procura ser crente para ir morar no céu e pronto. E as demais coisas fluirão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, como eu havia dito e coloquei na descrição do vídeo aí, esta é uma introdução aos assuntos apocalípticos. Amém? Isso é uma introdução. Eu vou falar aqui das taças, dos selos. Eu vou falar aqui de tudo isso, viu? Em nome do Senhor Jesus, né? E claro, buscando correlacionar com os acontecimentos, os noticiários que nós estamos recebendo por aí. Eu vou falar das taças, vou falar das trombetas, vou falar dos selos, vou falar de guerra na terra. Não posso falar de guerra no céu, né? Mas de guerra na terra eu vou falar. Amém? Guerra do céu é a batalha espiritual, né? Vou falar do falso profeta, vou falar da besta, vou falar de um monte de coisa. Amém? Correlacionando com os assuntos do momento. Louvado seja Deus. Então essa é a introdução, tá bom? Em nome do grande Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E eu vou seguir aqui com o programa, porém, para oração. E não vou fazê-la pelo Face, não. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Olha, suponho que a live anterior não vai para o YouTube. Então, ouça ela aí no Face. Esta sim vai para o YouTube. Tá bom? Paz do Senhor, bênção.